A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? E quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Mateus, capítulo 21 e o versículo 12, até onde Deus permitir, amém? Mateus, capítulo 21, o versículo 12, até onde Deus permitir, amém? Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O que a irmã está tendo dessa palavra, meus irmãos, é que muitos, meus irmãos, estão fazendo a casa de Deus, meus irmãos, de comércio. Muitos estão fazendo a casa de Deus de comércio. Porque tem muitos, meus irmãos, que estão na casa de Deus, meus irmãos, mas o dinheiro que entra na casa de Deus, meus irmãos, eles estão usando para benefício próprio, meus irmãos. E Deus não se agrada disso. Estão usando para benefício próprio, meus irmãos. Porque o que entra na casa de Deus é para ser usado na obra de Deus e para ajudar quem precisa, o necessitado, meus irmãos. Vai ter muitos que não precisam e tá utilizando do dinheiro que usa na casa, que entra na casa de Deus, meus irmãos, para uso próprio, meus irmãos. Para o próprio uso. Se for para usar, meus irmãos, para se alimentar, Deus não vai, né, achar ruim não, meus irmãos. Porque, né, para se alimentar, Deus não vai achar ruim não. Mas tem muitos que estão usando o dinheiro que entra na casa de Deus, meus irmãos, para luxar, para ter vida boa. E Deus não se agrada disso, meus irmãos. Porque o que entra na casa de Deus, meus irmãos, é sagrado. É para ser, né, para ser usado na obra de Deus e para ajudar quem precisa, meus irmãos. Os necessitados, né? Mas não para gente que tem condições e pegar, né, do dinheiro da obra de Deus e utilizar para nosso próprio benefício, meus irmãos. Se a gente estiver precisando, Deus sabe, né? Mas se a gente não estiver precisando, meus irmãos, e se utilizar do dinheiro que entra na obra de Deus para o nosso próprio benefício, para luxar, Deus não se agrada não, meus irmãos. Porque o que entra na casa de Deus, né? É para obra. É para ser usado na casa de Deus. E para ajudar quem precisa, os necessitados, meus irmãos. Não para quem não precisa, meus irmãos. Porque a gente vai prestar conta com Deus, meus irmãos. Porque a Deus ninguém engana, não. Porque tem muitos que estão na casa de Deus, meus irmãos. Mas está se utilizando, né, do dinheiro que entra na casa de Deus, dentro do dízimo, das ofertas, para próprio benefício, meus irmãos. Para luxar, para ter vida boa. E Deus não se agrada disso, meus irmãos. Deus não se agrada disso. Que a gente venha saber o que a gente está fazendo, meus irmãos. Com o dinheiro que entra na casa de Deus, na obra de Deus. Porque se a gente estiver fazendo o que não é certo, meus irmãos, a gente vai prestar conta. Porque de Deus ninguém esconde, meus irmãos. Pode esconder de mim, né? De você, mas de Deus ninguém esconde não, meus irmãos. A gente vai prestar conta, meus irmãos. Porque o que entra na casa de Deus é para obra. E para ajudar os necessitados, meus irmãos. Mas não para a gente usufruir para o nosso benefício próprio, se a gente não precisa. Para a gente luxar. Deus não se agrada disso, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Sou pouca irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. E tenham boa tarde.